Olá, meus queridos, eu sou Júnia Lemos e hoje falaremos sobre gripe espanhola. Quando foi que eu ouvi falar na gripe espanhola pela primeira vez? Bem, foi aproximadamente em 1982, quando a Band, ainda como Rede Bandeirantes, transmitiu uma novela épica chamada Os Imigrantes, que contava toda a saga dos imigrantes, da saída dos seus países até a chegada no Brasil para trabalhar na mão de obra da indústria que está começando a surgir, alguns no plantio de café e tudo mais. Num determinado momento da história da novela, nós vamos ver que os personagens vão ser contaminados, pela gripe, e vão acabar, nós vemos aí que a população, então, ao redor deles, começa a culpá-los pela chegada da gripe, falando, principalmente os espanhóis, falando que a gripe era proveniente deles, eles eram responsáveis por isso. Lembra muito que hoje a gente está vendo, algumas pessoas falando que a China é responsável pela gripe, que isso, aquilo, outro. Então dá para fazer um paralelo direitinho. Os espanhóis, nessa novela, você tem essa visão clara, de como eles foram perseguidos e acusados pela questão da gripe. Por que a gripe chama gripe espanhola? Vocês já pararam para pensar? Seguinte, a Espanha foi um dos países que optou pela neutralidade na Primeira Guerra Mundial. Com essa neutralidade, ela não censurou os veículos de comunicação do país. Então, o que acontece? Eles vão divulgar números de contaminados, número de óbitos, tudo que está acontecendo dentro da Espanha. E vai ser também o primeiro país a falar da gripe espanhola. Então, a partir daí, o que aconteceu é que eles, como eu falei antes, não tinham censura por causa de não estarem ligados à guerra, à Primeira Guerra, tão diretamente. Então eles puderam escrever o que estava acontecendo, os jornais puderam descrever a realidade do país. Mas qual seria a possível origem da gripe? Existem duas hipóteses. Uma fala que a gripe ela começou no Kansas, em alojamentos de soldados que estavam sendo treinados para a Primeira Guerra Mundial, uma base no Kansas para isso, E, inclusive, eles até relatam a primeira morte no mês de março de 1918. Outra teoria também vai falar dos americanos, dos soldados também. Dessa vez, vai falar que a gripe, tudo indica que ela surgiu da França, na região próxima ao Canal da Mancha. Por quê? Porque a região vai ser uma região de embarque e desembarque de soldados. E vai ser uma região que vai crescer muito e desordenadamente de uma hora para outra, sem ter estrutura, sem ter organização, saneamento, nada disso. Então, tudo indica, pelas hipóteses, que pode ser também essa região do Canal da Mancha uma das causadoras, responsável por distribuir, aí a gripe por regiões, Outra coisa que vai acontecer aí na França, no Canal da Mancha, é a questão da falta de higiene, tá? E a desnutrição dos soldados. Nós temos que lembrar sempre o seguinte: quando se tem guerra, para-se a produção de tudo, comida, agrícola, tudo. Você tem a bomba pipocando e soldado, os homens indo para a guerra. Então nós vamos ver que são figuras que vão estar extremamente desnutridas, tanto os civis como os soldados, e muito aptos aí a pegar essa gripe. Uma coisa nós temos que concordar: a Primeira Guerra ela vai ser um fator importante para a proliferação da doença, sim. Por quê? Os soldados, quando eles voltam do fronte e eles começam a migrar para as suas cidades, nós vamos ver que esse soldado ele está contaminado com a doença. E quando ele volta para casa, para a sua cidade, para o seu bairro, ele está trazendo a doença com ele. Então, um dos grandes responsáveis aí pela proliferação da doença é o soldado da Primeira Guerra Mundial, é a guerra, Além do mais, esse soldado, ele vai ficar naquelas trincheiras que vocês já viram, que eu sempre trabalho com vocês em sala de aula, Trincheiras da Primeira Guerra, gigantescas, onde ali o soldado convivia com corpos apodrecendo, ratos, sem condição nenhuma para sobreviver. Então ali também pode ter acontecido desses soldados terem se contaminado,
pego essa gripe lá, um ambiente de constante umidade que vivia na região. Quando é que a gripe chega no Brasil? Ela vai chegar em novembro de 1918 num navio chamado Demerara. É um navio inglês que passaria por Portugal, depois desceria pelo litoral brasileiro, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e rumaria para a Argentina. O que acontece? Esse navio Demerara, ele estava com 72 passageiros, né? E desses 72 passageiros, a gripe já estava começando a atingir alguns. Veremos que 2 senhoras que estavam dentro da embarcação, elas vão morrer da gripe. A mídia não vai fazer alarde, não vai fazer nada, vai tratar a situação como um problema trivial. Na realidade, sabemos que não, né? Esse navio praticamente está trazendo, ele está trazendo a morte, né? Só que foi feita vistas grossas, o navio seguiu o seu percurso, né? Contaminando mais e mais aí pessoas por aí afora. Depois que o Demerara traz os primeiros contaminados e tudo mais, nós vamos ver que outro fator vai ser importante para que a gripe se espalhe no Brasil. O que vai ser? Os cortiços, né? O Brasil, nessa época, no início do século, está abarrotado de cortiços. Os grandes fazendeiros de café do Rio de Janeiro vão à falência, vendem suas propriedades, sublocam suas propriedades. Teremos aí várias famílias vivendo numa casa só, né? Uma família inteira dividida um cômodo, com banheiro, sem limpeza, sem saneamento básico, sem nada. Então, e a umidade também desses cortiços também vai fazer com que essa gripe se espalhe muito mais rápido. Uma figura que eu acho muito interessante e vale a pena ressaltar nessa questão da gripe espanhola é o Carlos Chagas, o sanitarista, né? Que ele vem com uma proposta muito semelhante com o que está acontecendo hoje, transformar o estádio de futebol em hospitais e as escolas também. Outra coisa, né? Cancelar shows, missas, as lojas vão ser fechadas, muito parecido com o que está acontecendo hoje, tá? Essas medidas aí que nós temos enfrentado. Ele vai, junto com outros representantes, né, do governo e tudo mais, na área da saúde, vão ser responsáveis por isso, né, por tentar reverter essa situação. No Brasil, nós vamos ter 35 mil mortos, tá? É um número grande, se a gente for parar para pensar. No mundo todo, nós vamos ver que o número de mortos da peste, da gripe espanhola vai variar de 50 a 100 mil mortos no mundo. E no Brasil, 35 mil. Tá? Então, nós vamos ter essa variação complicada. É uma época difícil, né? Sem muitos medicamentos, sem muita assistência. Então, é difícil você saber contar quantas vítimas mesmo a gripe causou. Nessa época, quem tinha dinheiro vai fazer o quê? Vai fugir. Né? Nós vamos ver o pessoal fugindo para Campos do Jordão e Petrópolis, né? Lugar de clima mais ameno, né? Mais afastado da cidade, menos aglomeração de pessoas. Então nós vamos ver essa retirada, né? Bate-se em retirada. Deixa o povão no miolo, no olho do furacão, e essa elite foge aí, se distancia aí do que está acontecendo no Brasil. Né? No Brasil não, né? Mas nos grandes centros urbanos. Mas isso não vai impedir que a morte venha ceifar, né? Venha levar aí, matar pessoas importantes. Aqui no caso do Brasil, a peste negra, desculpa, toda hora eu falo peste negra. A gripe espanhola, ela foi responsável pela morte do presidente da República, Rodrigues Alves, presidente da República, até então eleito, ele vai morrer com a gripe espanhola. O rei Afonso XIII da Espanha também morre, tá? E também o primeiro-ministro da África do Sul também acabou morrendo com a doença. Então não foi uma doença que só pegou pobres, não. Ela vai pegar todo mundo, tá? Então, assim, ela vai de 8 a 80. Quando se começa a falar do perigo da gripe, nós vamos ver que alguns grupos vão questionar a veracidade disso. Quem serão as pessoas? Positivistas, né? A gente já estudou os positivistas, aqueles que na proclamação da República, que apoiaram a proclamação da República, né? Apoiaram a presença de um militar também na proclamação da República, que eram contrários à monarquia.
né? Esse grupo aí que é envolto, né, da filosofia que prega a ideia de ordem, né, e progresso, né? Um dos lemas dele é isso, né? Ordem e progresso e tudo mais. Esse grupo vai estar aí questionando: será que é eficaz realmente será que essa doença realmente mata, como eles estão falando? Será que isso não é balela? Outro grupo interessante que nós vamos ver questionando a gripe espanhola é a Liga, vou dar uma colada aqui agora, a Liga Antimáscaras, em São Francisco, 1919. O que essa liga falava? Ela era contra o uso de máscaras. Eles não acreditavam na eficácia das máscaras. Além disso, eles alegavam que as autoridades estavam ferindo o direito deles de cidadão, né, obrigando-os a usar a máscara, né? Então esse é mais um dos movimentos aí que surge nessa coisa toda e que lembra muito a nossa história. Ó, é um ciclo, né? Que nós estamos vivendo, tudo se repetindo. Esqueci de falar, né? Quando nós temos pessoas ilustres mortas, como Rodrigues Alves, o Afonso XIII, o primeiro-ministro da África, nós temos também a morte do Weber, o filósofo, tá? Ele também vai acabar falecendo decorrente da gripe espanhola. No Brasil, nós vamos ver que as mortes começam a aumentar muito e chega a um ponto que não tem mais coveiro praticamente para poder enterrar os corpos. O que vai acontecer? O governo vai colocar os presidiários para essa função, né? Eles seriam responsáveis por catar os corpos que estavam sendo jogados na rua, porque vai chegar uma hora que não tem-se aonde colocar mais os doentes, né? Cava-se uma vala grande e joga alguns ali. As famílias vão começar a jogar seus entes queridos aí, né, falecidos, no meio da rua, com medo de pegar a doença, mantê-los dentro de casa e pegar a doença. O que vai acontecer? Esses presos vão valer-se dessa situação para, né, como direi, profanar, né, o corpo, a pessoa morta, né? Nós vamos ver aí que nós teremos roubos de joias, de dente de ouro e até mesmo a necrofilia, né? Em que, no caso, o ato sexual com a pessoa morta. Nós vamos ver que isso aí vai ser muito comum no meio dos presos que vão estar fazendo esse papel aí de coveiros. No meio dessa confusão toda, né? É lógico, vamos ser os espertinhos. Vão surgir grupos de charlatões que vão estar pregando a ideia de fazer uma cura através de alguns remédios que, segundo eles tinham criados. Um desses remédios, muito interessante, é a naftalina. Eles alegavam que se você usasse a naftalina, carregasse a naftalina com você, você estaria bloqueando, impedindo, né, o cheiro da naftalina impediria que você se contaminasse com a gripe. O que é a naftalina? São bolinhas pequenininhas, brancas, que as pessoas colocam dentro das gavetas de roupa, né, para não dar traça e tudo mais, que tem um cheiro horrível. Outra coisa que nós vamos ver aí, a ideia de que pinga com limão seria um fator interessante para proteger o corpo contra a gripe, né? E uma das últimas aí, né, que eles vão colocar aí é o uso do quinino, que é um remédio que era usado na febre amarela, que eles também vão tentar valer-se dele para tentar a cura, né? Então, no meio da pandemia, da confusão toda, nós teremos esses oportunistas vendendo falsos remédios, segundo eles, né, alegando, prometendo uma cura que eles não tinham poder para dar através desses remédios. Nós vamos ver que quando chegar os anos 20, o povo, o mundo vai comemorar a sobrevivência, né? Aqueles que sobreviveram à Primeira Guerra Mundial e à gripe, eles vão sair à rua comemorando, né? Nós sobrevivemos, nós conseguimos ficar livre das duas maiores desgraças que estão assolando o mundo, né? A peste, a gripe espanhola e a Primeira Guerra Mundial. Então, os anos 20, que eu gosto demais, eu acho que é um período legal, eu gosto de trabalhar, é um período de euforia, né? Onde os sobreviventes da década de 20, eles vão querer festejar, beber, festejar a vida, né? Usufruir o máximo que a vida tem para passar. Então, eles costumam falar que é uma década de excessos, tá? A mulher
começa a fumar, começa a sair de casa, vai cortar o seu cabelo à la garçom, que é aquele curtinho, né? Sobe-se a saia dos vestidos, eles vão para os joelhos, muito decote, muita bebida, né? Mais tarde, né? Nós veremos até a lei seca mais para frente e tudo mais. Então eles estão vivendo aquilo que eles não podiam, que eles achavam que não conseguiriam viver, né? Eles vão viver essa realidade aí, abraçar ao máximo essa ideia. Tem série que vai trabalhar, ou filme que vai trabalhar essa ideia da gripe espanhola? Nós temos sim. Nós temos a tal do Downton Abbey, que eu tanto amo, né? Que é uma série de uma família britânica nobre, né? Em que a história começa com o naufrágio do Titanic e vai até os loucos anos 20. Então eles vão passando por tudo. A peste negra, desculpa, toda hora peste negra, me desculpem. A gripe espanhola, Primeira Guerra Mundial, as mudanças do comportamento feminino, né, o subir das saias. É uma série que eu indico bastante para quem gosta, né, para entender esse período aí. Mais ou menos na década de 30, um compositor chamado Assis Valente, mais ou menos, estou colando aqui, hein, mais ou menos em 1938, mais ou menos não, em 1938, um compositor chamado Assis Valente vai escrever um sambinha chamado O Samba do Mundo, O Mundo Não Se Acabou. Narra a história de um cara, de uma pessoa que falam para ele que o mundo ia acabar por causa dessa doença. E aí o que ele faz? Ele vai despedir da vida. Ele vai beber, dançar, beijar e tudo mais, festejar carnaval e tudo mais. O que acontece? A morte não vem. E aí? Ele vai ter que pagar por tudo que ele aprontou, por tudo que ele fez. O sambinha é bem bonitinho, bem legal, chega a ser cômico, apesar de ser uma situação trágica que nós estamos falando, mas chega a ser bem interessante para vocês avaliarem aí. Eu vou pôr um pedacinho da letra depois para vocês estarem vendo aí, né? E analisando e tudo mais. Professora, tem como fazer um argumento histórico usando o que você está falando na redação? Claro que tem. Nós vamos pegar aí a preocupação com a saúde pública que vai começar no Brasil depois da gripe espanhola, né? Os governantes vão começar a perceber que eles precisam melhorar a questão da saúde pública do brasileiro, ou então uma próxima doença que vier vai sair matando todo mundo. Então, argumento de redação. O que eu tenho aí? Eu tenho aí a preocupação com a saúde pública, que vai começar a partir das 35 mil mortes aí que acontecerão devido à doença, tá? Então, meus queridos, é isso. Não vamos nos demorar, porque eu sei que vocês não têm paciência para assistir um vídeo tão grande. Então, eu me despeço de vocês, né? Nos vemos aí numa próxima aula. Beijo, tchau!